Remember the journey. The decisive moments that define you, that change you, and make you grow. Remember the journey and the ones that were always by your side, pushing you, challenging you, caring for you. Remember the journey and take the leap. Be the change. Be the symbol. And inspire others around you. Remember the journey and keep moving forward. Step ahead in your career. Make a difference. Boa tarde a todos. Eu sou a Tânia Sousa, sou a Program Manager do Programa Digital Transformation. Creio que algumas pessoas na assistência já falaram comigo, ou pelo menos já trocamos alguns e-mails. Estamos cá para uma sessão de esclarecimentos sobre o Programa de Transformação Digital da Católica Lisbon, um programa coordenado e dirigido aqui pelo professor João Ribeiro da Costa, professor sénior aqui na Universidade Católica Portuguesa. Tenho uma vasta experiência, uma longa experiência nas tecnologias da informação, combinando aqui com experiência prática associada à área do empreendedorismo, doutorado em análise de sistemas pela Universidade de Lancaster, nosso Head of Digital Transformation, já com muita experiência dentro de casa nesta matéria, vogal da Direção para as Tecnologias de Informação da Católica Lisbon e onde coordena também muitos programas e Executive Masters na área digital. Board Advisor da Claranet e cofundador e administrador da Guest Centric. Professor, bem-vindo, obrigada. Obrigado, Tânia. Muito obrigado a todos por gastarem o vosso tempo de modo a saber um bocadinho melhor o que é este programa de transformação digital. Eu preparei aqui uns slides, vou partilhar o meu ecrã. Então, eu basicamente tenho 3 perguntas que eu imagino que gostariam de fazer e vejo estas perguntas como uma forma de desencadear perguntas do vosso lado, de maneira que ficam completamente esclarecidos sobre o que é o programa. Então, esta é a 11ª edição do programa e cada vez que nós começamos um novo ano, perguntamos se transformação digital ainda é relevante. Ou seja, nós começámos em 2015, estamos em 2023, será que transformação digital ainda é relevante? Em 2015 era completamente evidente, havia casos recentes de empresas que não tinham conseguido fazer face à transformação tecnológica, como a Kodak ou como muitos outros exemplos, mas agora tudo indica que a aceleração digital, tudo parecia indicar que a aceleração digital podia estar a reduzir até novembro do ano passado. E em novembro do ano passado o que aconteceu foi que com o surgimento do ChatGPT e dos Large Language Models, de repente voltámos a tomar consciência que a evolução tecnológica continua o seu caminho exponencial e isso tem um impacto enorme nas organizações. De maneira que, de facto, a transformação digital passou a ser uma competência indispensável nas organizações para fazer face a estes desafios que são colocados pelas novas tecnologias, que trazem novos players no mercado, tirando partido das mesmas e com isso criando enormes desafios aos players do mercado. De maneira que é absolutamente evidente que o crescimento exponencial da tecnologia se vai manter, pelo menos naquilo que é o futuro previsível, e por isso a transformação digital continua a ser um tema fundamental para as organizações.
E o tema que se coloca é como é que eu integro o digital na minha visão do negócio. Ou seja, as empresas têm que ser capazes de perceber, cada vez que surge uma nova tecnologia, e para as tecnologias que entretanto surgiram nos últimos 10 anos, como é que eu consigo melhorar a minha proposta de valor tirando partido desta tecnologia. Nós, aqui na Católica, temos a sorte de ser abordados frequentemente por empresas que vêm ter connosco a pedir, enfim, a tentar encontrar apoio para os seus projetos de inovação e projetos de transformação digital. E, curiosamente, mesmo antes do Covid, tivemos um grande grupo nacional a vir ter connosco com um caso particularmente interessante. O CEO tinha estado numa conferência nos Estados Unidos, onde se tinha ouvido falar de inteligência artificial, e tinha sido a conferência suficientemente convincente para ele ficar determinado a que era preciso começar projetos de transformação digital na sua organização. E então a sua equipa vinha ter connosco a perguntar como é que nós podíamos ajudar a formar as pessoas e a dar os primeiros passos em termos de projetos de transformação digital. O que acontece é que a pergunta certa não é essa. A pergunta certa é, eu tenho a minha proposta de valor, tenho os meus clientes, e a pergunta certa é como é que eu consigo melhorar a minha proposta de valor ou criar novas propostas de valor que vão ao encontro das necessidades dos meus clientes, tirando partido das tecnologias digitais. De maneira que a primeira parte do nosso programa de transformação digital é integralmente dedicada a apresentar e desenvolver as metodologias e os frameworks que são utilizados para uma empresa iniciar ou acelerar o seu caminho de transformação digital, de modo a chegar a uma visão de negócio em que o digital passa a ser parte integrante. Já há ótimos exemplos de transformação digital em Portugal. Nós gostamos muito de mencionar o exemplo da EDP, que é uma empresa que acompanhamos desde 2016, e a EDP em 2016 deu os primeiros passos em termos de projetos de transformação digital. Em 2017, o CEO teve a visão e a coragem de integrar o digital como um dos 5 pilares estratégicos da EDP, e a EDP em 2023 é uma empresa nativa digital, com uma capacidade de integrar as várias tecnologias digitais no seu negócio de modo a melhorar a sua performance absolutamente notável. Em termos internacionais, aqui ao lado temos a Repsol, e mais uma vez o CEO teve a coragem de definir a transformação digital como uma prioridade em 2018, nesse caso com um objetivo muito prático, que era em 5 anos conseguir ter um impacto de 800 milhões de euros no bottom line, ou seja, no cash flow da Repsol, resultantes de iniciativas de transformação digital. 800 milhões é imenso dinheiro. O objetivo inicial até era 1 bilhão, mas eles reviram o objetivo por causa do Covid e passaram para 800 milhões, que conseguiram atingir, que é um caso absolutamente notável de um conjunto de iniciativas de transformação digital e ainda mais uma transformação profunda da organização para conseguir entregar essas iniciativas de transformação digital. A primeira parte, cerca de 1/3 do programa, nós dedicamos precisamente a qual é este caminho, desde o momento inicial de caracterização do ponto de situação da empresa até à concretização, à definição de uma visão para o digital. O segundo ponto, ou a segunda fase do programa, é como é que eu executo as iniciativas de transformação digital. Ou seja, agora que eu identifiquei, defini um roadmap de transformação digital e identifiquei as iniciativas que são relevantes nesse roadmap de transformação digital, como é que eu executo as iniciativas de modo a serem bem-sucedidas. E nesta segunda parte do programa, nós desafiamos os participantes a concretizarem uma iniciativa de transformação digital da sua organização. Uma das características fundacionais deste programa, desde a primeira edição, é uma coisa que nós chamamos o Capstone Project, ou seja, o projeto do programa, que atravessa toda a duração do curso e em que os participantes trabalham em casos concretos de transformação digital. Nas primeiras edições, como estávamos a começar,
um dos trabalhos de preparação do programa que eu tinha era precisamente ir ter com empresas, a EDP foi uma delas, ir ter com empresas a pedir se estariam disponíveis para aceitar ou trabalhar com um grupo de alunos da formação de executivos da Católica num projeto de transformação digital da sua organização, ou de interesse para a sua organização. Ao fim da terceira edição, os próprios alunos começaram a perguntar porque é que não podem ser projetos das nossas organizações. E a partir da quinta ou sexta edição, nós praticamente só temos projetos das próprias empresas e organizações dos participantes. O que é uma tripla vantagem, ou seja, o participante não só frequenta o programa e aprende praticando, a parte de praticar aqui é particularmente relevante, mas também vai ter uma equipa de pessoas super competentes e super empenhadas a trabalharem num caso concreto da sua organização. E isso é super motivador e os resultados até agora têm sido sempre de espanto, ou seja, onde os participantes conseguem chegar em termos de solução é realmente fantástico. De maneira que uma das características fundamentais do programa é precisamente esta coluna vertebral, que é um programa, que é a aplicação concreta daquilo que estão a aprender no programa, a um caso de uma empresa ou de uma organização que se voluntaria nas primeiras sessões do programa. O programa tem basicamente 5 grandes blocos. O primeiro bloco, como podem ver aqui à esquerda, é um bloco que se dedica às novas tecnologias digitais, passando pelas tecnologias mais recentes, nomeadamente, como não podia deixar de ser, inteligência artificial, mas também pelas outras tecnologias digitais que, na realidade, são a causa de todo este processo de transformação digital. Depois, o segundo bloco dedica-se a definir as metodologias e os frameworks para uma empresa iniciar ou acelerar o seu processo de transformação digital, desde o primeiro momento da avaliação health check em termos digitais, até o último momento em que concretiza numa visão e num roadmap de transformação digital com um número de iniciativas de transformação digital. Os dois momentos seguintes, Design Thinking, Service Design e Agile, são duas metodologias que são absolutamente essenciais em transformação digital. Design Thinking enquanto forma de abordar problemas e encontrar soluções, e testar e prototipar essas soluções, e o Agile enquanto forma de organização, quer para as equipas de desenvolvimento, quer para as próprias organizações. O último bloco dedica-se à parte prática da implementação de transformação digital, nomeadamente os aspectos de gestão da mudança, os aspectos de comunicação com os participantes, como se lida com as situações mais difíceis, e termina com, nós chamamos de Digital Transformation Talks, que é um encontro num ambiente simpático, descontraído, com 2 casos de sucesso de transformação digital, tipicamente um internacional e um nacional, para permitir num ambiente assim, de conversa, permitir partilhar experiências e desta forma aprender com as pessoas que já passaram pela experiência de fazer acontecer a transformação digital. Nós no programa incluímos também uma visita a uma empresa, uma organização, uma empresa nacional que é um caso de sucesso de transformação digital. Mantemos como surpresa qual é a empresa que vai ser visitada este ano e, mais uma vez, numa perspectiva de partilhar experiências e conhecimento adquirido pela prática. Por último, reforçava só, ainda a propósito do projeto que atravessa todo o programa, este projeto, para além de permitir pôr em prática aquilo que vão aprendendo em cada uma das sessões, tem um segundo papel absolutamente fundamental, que é a criação de laços entre os alunos. Nós costumamos dizer na primeira sessão que o sucesso de um programa depende metade de nós e metade dos participantes, porque de facto os participantes são absolutamente determinantes no sucesso de um programa. Até agora temos tido uma sorte incrível, não é? Temos sempre
grupos de participantes absolutamente fantásticos, mas o que constatamos é que os laços de amizade, de colaboração e de trabalho são criados quando existe um desafio comum, que é um projeto concreto, em que é preciso chegar a uma meta, não tem comparação com os laços que são criados nos cursos em que as pessoas participam, mas não têm a necessidade de trabalhar em conjunto. E trabalhar em equipa forja laços de cumplicidade que são inimitáveis no ambiente em que esse desafio não existe. Isto era o que eu tinha preparado para vos dizer. Seria fantástico se tivessem perguntas e dessa maneira pudesse ajudar a esclarecer as vossas dúvidas. A primeira pergunta refere-se aos setores de origem dos vários participantes. É uma excelente pergunta. Nós temos tido participantes dos mais variados setores. Participantes de banca, participantes de retalho, muitas organizações do Estado, mídia, empresas PMEs, também temos tido muitos participantes de PMEs. Os desafios das PMEs, o caso das PMEs é particularmente interessante. Se ensina a transformação digital a nível global é baseado sobretudo nas experiências de transformação das grandes empresas e não há muitos casos de exemplos de PMEs. Aqui na Católica, uma das áreas a que nós damos mais importância é precisamente às PMEs e ao desafio que é para as PMEs fazer acontecer a transformação digital, quer pelos recursos que têm, quer pelas equipas que têm. É possível, é indispensável, mas requer uma abordagem muito própria. Eu diria que o perfil é super diverso, o que é uma enorme vantagem. Temos uma segunda pergunta relativa à inteligência artificial. Sim, uma das tecnologias que é abordada com maior detalhe logo no início do programa é precisamente a inteligência artificial. O meu colega Miguel Godinho Matos, que é o nosso catedrático responsável pela área de dados e inteligência artificial, é o responsável dessa sessão, e tem uma primeira sessão dedicada à inteligência artificial em geral, nomeadamente machine learning, depois tem uma segunda sessão dedicada sobretudo aos large language models, como o ChatGPT, para basicamente dar as bases para as pessoas perceberem o tipo de ferramentas que estão disponíveis, o tipo de tratamentos de dados que são possíveis fazer com cada ferramenta e, ainda mais importante, é perceber as aplicações e limitações de cada ferramenta. Neste momento existe um hype enorme à volta da inteligência artificial, existe muito o conceito de inteligência artificial que se consegue resolver e aplicar enfim, quase que por mágica. Isso está muito longe da realidade. O Miguel tem uma experiência vastíssima em inteligência artificial. Na sessão dele, ele inclusive põe as pessoas a usar modelos de inteligência artificial que permitem às pessoas experimentar o que é o machine learning e como é que as máquinas aprendem e como é que se treinam os modelos, para as pessoas ficarem, sobretudo, com uma noção muito sólida de como é que a inteligência artificial pode ser aplicada aos seus ramos de negócio. Uma outra pergunta, muito interessante, é se está sempre ligada à tecnologia ou pode ser apenas uma agilização de processos. É impossível responder sem recorrer à definição de transformação digital. A transformação digital assenta em 3 pontos. O primeiro é que tem que haver uma tecnologia digital envolvida. O segundo é que tem que haver uma nova proposta de valor. Ou seja, pegar uma tecnologia digital para fazer uma demonstração de qualquer coisa não é transformação digital. E a terceira é que implica sempre mudança na organização. É que se eu não tiver mudança organizacional e se não tiver a aplicação de uma tecnologia digital,
não tenho um caso de transformação digital. É um dos pontos mais importantes do programa, é preciso precisamente perceber o que é a transformação digital. A transformação digital implica pegar numa tecnologia e tirar partido dessa tecnologia para conseguir uma proposta de valor. Vou-vos dar um exemplo concreto. Por exemplo, no caso da EDP, e já que falaram de machine learning, usando machine learning, a EDP utiliza modelos de machine learning para otimizar o funcionamento das suas centrais de ciclo misto. Qual é o resultado e qual é a proposta de valor? É que conseguiram entre 3% e 4% de poupança de fuel nas centrais de ciclo combinado, o que em termos de euros são centenas de milhares de euros por ano, provavelmente acima de 1 milhão de euros por ano. Mas aqui é um caso concreto, uma tecnologia, a parte organizacional, vamos aplicar isto à gestão operacional das nossas turbinas e o benefício de negócio, que é uma poupança significativa em termos de sua utilidade. Para é que a transformação digital tem que ter uma componente tecnológica. De facto, as organizações têm imensas transformações e imensas inovações que não são digitais. Confesso que hoje em dia é cada vez mais raro aparecerem projetos de inovação dentro das empresas que não têm uma dimensão digital. Mas, pelo menos em teoria, é possível ter transformações e não terem a parte digital. Tenho aqui mais uma pergunta do Nuno, que é engenheiro de Minas. O caso das minas é particularmente interessante. É curioso porque é um exemplo que eu uso logo na primeira sessão para explicar o impacto da transformação digital nas organizações, porque há uma empresa chilena que é a Codelco, garantidamente o Nuno conhece, que depois daquele acidente no Chile decidiu reduzir o número de pessoas, o número de humanos que tinham que estar dentro das minas e passou a ter as operações praticamente todas controladas remotamente. É um exemplo fantástico de transformação digital, não só pela aplicação destas máquinas controladas à distância, mas também pela mudança organizacional que isso implica, não é? O tipo de equipas que são precisas para poder fazer o deployment e a utilização desse tipo de máquinas versus ter centenas de mineiros que vão, enfim, por mais cuidado que se tenha com o apoio, trabalhar dentro de uma mina é uma coisa que é dificilmente imaginável até se estar dentro da mina. De maneira que é uma área super interessante. Eu não posso prometer que um determinado caso é um dos casos do programa. O que posso prometer é que logo na primeira ou na segunda sessão os participantes são desafiados a fazer propostas, casos das suas organizações, e eu falo em organizações porque temos participantes da administração pública, e depois há um comitê que escolhe quais são os casos que vão ser trabalhados. As equipas tipicamente são equipas de 4 pessoas, para garantir que os casos são casos, do ponto de vista pedagógico, são adequados a serem trabalhados durante o programa. Mas posso lhe garantir é que é considerado. Que ferramentas relacionadas deverão ser aplicadas à indústria farmacêutica, nomeadamente à estrutura de vendas. Já tive imensos alunos da indústria farmacêutica, praticamente todas as farmacêuticas, e tipicamente a área das vendas é uma área trabalhada. Há todas as ferramentas que nós utilizamos de, basicamente, construção da visão para o digital e da construção do roadmap digital são aplicáveis na indústria farmacêutica. E depois, na execução do programa, atendendo a que na indústria farmacêutica há um contacto particularmente importante com os médicos e com os enfermeiros, a parte da comunicação é particularmente relevante. Também já tivemos casos em que o problema eram problemas de coordenação dentro das várias equipas na empresa farmacêutica e como é que a informação chega de umas equipas às outras. O número de casos que já tratámos na indústria farmacêutica
é razoavelmente grande. Indústria do turismo. A indústria do turismo é super vasta. Em Portugal, é uma indústria que representa 10, 11% do PIB, não é particularmente relevante. E na indústria do turismo temos a parte da hospitality e o resto. A hospitality é uma parte da indústria do turismo em que a transformação digital está a acontecer em pleno. Os hotéis hoje em dia usam um conjunto de tecnologias digitais absolutamente impressionante, e a conjugação do que é o impacto das redes sociais, dos OTAs, das Bookings e Expedias da vida, e do papel da Google, e como é que os hotéis conseguem tirar partido disso para, basicamente, primeiro conseguirem atrair clientes ao seu hotel, e depois conseguir uma coisa que é particularmente importante para os hotéis, que é que os clientes façam o booking com eles e não através de um OTA. Não é? A indústria do turismo tem imensos desafios. Cada aluno escolheria o seu tema. Ou não é cada aluno escolhe o seu tema. A transformação digital é um desporto de grupo, não é um desporto isolado. É que, o que nós fazemos é constituirmos equipas de 4 pessoas, e essa equipa vai trabalhar num projeto que vai levar desde o primeiro momento de diagnóstico da situação digital até ao último momento em que entrega um protótipo a funcionar de uma iniciativa de transformação digital. É um desafio enorme, que são de facto 2 meses e meio super intensos em que, enfim, nós, docentes, temos que trabalhar com os participantes para conseguir que este caminho seja feito. O caminho de primeiro vou acabar aqui o stop share, que já não é relevante, mas é que há aqui um caminho que é feito durante estes 2 meses e meio, com um ritmo, enfim, de 2 dias por semana, de maneira a conseguir que os alunos tenham esta experiência e vivam esta experiência. Área de Direito. A área de Direito é uma área particularmente interessante, e é curiosíssimo, neste momento não podia ser mais atual. O que acontece é que a União Europeia, há quase 10 anos, a brincar, passou o tempo, foi pioneira ao lançar o RGPD, em inglês o GDPR. E o que é facto é que aquilo que numa fase inicial foi visto até pelo mercado como a União Europeia está a colocar dificuldades às empresas e as empresas americanas vão ter vantagem sobre as empresas europeias. O que é facto é que o RGPD transformou-se num standard e numa referência a nível global. A lei chinesa inspira-se bastante no RGPD, a lei da Califórnia tem muito a ver também com o RGPD, mas os princípios fundamentais da privacidade foram estabelecidos graças ao RGPD. E nestes anos, a União Europeia tem tido uma evolução notável e neste momento tem uma visão razoavelmente holística do digital. Hoje em dia não é possível fazer um roadmap de transformação digital ignorando o que é a regulação europeia na área do digital. E por isso, quer do ponto de vista do papel regulamentar da União Europeia e da regulação digital, da regulação do digital, quer do ponto de vista das próprias organizações de advogados, a transformação digital é super importante. E temos aqui uma pergunta da Cátia, uma das questões que se coloca é a necessidade de cumprimento de legislação vigente com respeito à proteção de dados, prazos de conservação e acessibilidade. O tema do cumprimento da legislação vigente não é o foco do programa de transformação digital. Nós temos um programa dedicado ao RGPD e temos um programa dedicado à regulação digital na União Europeia, em que aí sim o foco é precisamente a regulação e como cumprir essa regulação. É um mega desafio as organizações perceberem como é que conseguem cumprir o leque de regulação que está a ser publicada, ao mesmo tempo
estão a dar os primeiros passos em algumas tecnologias. Exemplo concreto, o novo AI Act, que vai ser aprovado até o final do ano. Quer dizer, uma organização que deu os primeiros passos na aplicação de inteligência artificial nas suas operações, não o pode fazer ignorando completamente o que é o AI Act e as exigências que o AI Act vai introduzir. Ou uma organização que disponibilize serviços online não pode ignorar o Digital Services Act. Nós referimos os regulamentos, mas não é uma matéria que aprofundemos durante o curso de transformação digital. É preciso fazer escolhas e 62 horas é pouco para tudo o que nós temos que partilhar. Como poderíamos usar a transformação digital para melhorar o setor dos transportes públicos em Portugal? Nesta área, a transformação digital pode ajudar, mas há imensos problemas, há imensos desafios para superar. É curiosíssimo, nós estou a lembrar em concreto de um aluno, Ricardo, que está precisamente na área dos transportes e um dos projetos foi feito no curso de há 3 anos, se não me engano, ou 2 ou 3 anos, foi precisamente na área dos transportes e tinha a ver com a parte de bilhética. A transformação digital é absolutamente fundamental na melhoria dos transportes, quer no planeamento dos transportes, na fase antes dos transportes estarem na rua, mas também na parte operacional, nomeadamente na parte de gestão de rotas e informação aos clientes. E para não falar já da parte da bilhética. Por exemplo, um dos temas que já foi tratado aqui, num outro projeto, tinha a ver com a disponibilização do horário em tempo real dos autocarros, naquele caso eram autocarros, de modo a que quando a pessoa chega à paragem, consegue saber daí a quanto tempo é que o autocarro realmente vai chegar. Não é o horário teórico, mas o horário real. Tivemos já também casos super interessantes de perceber os desafios dos clientes dos autocarros, nomeadamente aqui na zona à volta de Lisboa. E foi das experiências mais marcantes que tive aqui em termos de projetos com empresas, foi precisamente uma das empresas de transportes em que fomos entrevistar clientes dos autocarros, levando pessoas da própria empresa, nomeadamente condutores dos autocarros. Como experiência humana foi uma experiência ultra marcante, porque ver um condutor de autocarro que tem 30 anos sentado a guiar um autocarro, a despir a farda e ir para a paragem fazer uma entrevista a um cliente é uma experiência absolutamente fantástica. E as conclusões a que eles chegaram depois deste estudo foram absolutamente impressionantes, absolutamente impressionantes. Não sei se temos mais perguntas, nós estamos a chegar ao limite do nosso tempo. A Tânia está sempre à vossa disposição e eu também, obviamente, estou à vossa disposição. Existe alguma noção de taxa efetiva de sucesso em implementação de protótipos que foram desenvolvidos no curso? Era uma métrica que eu gostaria de ter. O que posso dizer é que estes protótipos, no mínimo, serviram de inspiração para que as empresas fizessem determinadas iniciativas. Não tenho uma métrica de quantos é que foram implementados na prática. Os alunos, quando saem, levam um protótipo funcional, ou seja, um protótipo real da solução que encontraram. E é muito importante perceber, é um protótipo que é uma solução para um problema que foi identificado, pode ser um caso bom para mostrar como é que se faz transformação digital. Esse é o aspecto mais importante. Mas não tenho essa métrica. Era um bom projeto desenvolver um sistema que acompanhasse isso. Mas que nós estamos muito focados em cada uma das edições e acabamos por não ter muito tempo para olhar para tudo o que temos atrás. Mas aproveito a sua pergunta para dar uma informação adicional, que é no ano passado era a 10ª edição.
e então decidimos celebrar a 10ª edição. Celebrar é uma tarefa fundamental em transformação digital. E então decidimos celebrar a 10ª edição e convidámos todos os antigos alunos, que já são mais de 200, a virem até à Católica para, por um lado, assistir a uma das sessões que era nova, e por outro lado, para um jantar em que basicamente tinham a oportunidade de se encontrar com os novos alunos. Na altura, a ideia era celebrar a 10ª edição, a coisa correu tão bem, tão bem, tão bem, decidimos manter para esta 11ª, e por isso, não é na primeira aula, mas é na segunda, que é a aula sobre os Large Language Models. Nós convidámos os antigos alunos a virem até à Católica e depois jantarem connosco e convosco, com os participantes, para partilharem o que é que tem sido a experiência deles pós-curso e como é que o curso, de uma forma ou de outra, influenciou as suas vidas. Não sei se respondi, Miguel. Então, agradeço-vos a todos o tempo que despenderam connosco. Espero que tenham tido a oportunidade de ter as vossas perguntas respondidas e espero ver muitos de vós aqui semana que vem no nosso programa. Muito obrigado